com a paz do Senhor, que essa paz possa reinar nos vossos corações para sempre, tá? Então vamos fazer a oração todos juntos, dizendo sim Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, de todo o universo, de nós com a tua semelhança, nesse momento, amado Deus, de humilde oração, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, Pai. Presença essa tão importante que sem ela não podemos subsistir. Senhor Deus, pedimos perdão por todo o nosso pecado que nós tenha cometido por falta de conhecimento, por fraqueza espiritual, pelo pensar, pelo olhar, pelo falar, pelo andar, pela arrogância, pela ignorância. Que o Senhor possa nos abençoar no nome de Jesus, nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus, Pai maravilhoso, Pai zeloso. Que o Senhor possa dar luz e sabedoria e falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, através do seminário. Pai, que o Senhor abençoe esse seminário. Que o número de integrantes desse exército, Pai, seja como areia do mar, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu salvo todos a pastor mais uma vez e quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo e vocês internados também. Estamos aqui na escola seminária, dando procedimento, dando mais uma semana de batalha vitoriosa, né? Estamos aqui no capítulo 4 da apostilha, né? Da nossa união, e nós vamos hoje explicar, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Diz assim, ó, na vida do seu povo, veja bem, ó, na vida do seu povo de Deus, como aconteceu no passado, como relata o Velho e o Novo Testamento, nesse testemunho que vamos observar. É a introdução bíblica. Vamos botar para cima, né? Aí vamos lá. Quando se fala em introdução bíblica, irmão, é porque é o estudo de dentro da própria Bíblia, né? Tem uma apostilha, mas de dentro da própria Bíblia. Diz assim, ó. O primeiro benefício de andar com Deus é registrado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde está o relato das origens de Moisés. Aí nesse caso, o ator descreve a origem das primeiras famílias. Ao chegar ao capítulo 5 de Gênesis, começa a descrever parte da descendência de Adão. Puxa mais, de Adão. Aí diz assim, ó, depois de 7 vezes repetindo, gerou e viveu e morreu, ele faz uma pausa e dá destaque ao homem chamado Enoque. No verso 22 diz que ele andou com Deus, e Moisés fez questão de destacar esse fato na vida de Enoque, porque este era um homem com intimidade com Deus. O texto não diz que ele ia à igreja ou que havia feito seminário ou construído alguma casa de oração. O texto diz que ele andou com Deus, e o relato do seu caminhar íntimo com Deus está relatado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que agradou a Deus. Amém? Esse texto aqui, irmão, é um texto literário, como eu falei para vocês, é um texto de introdução bíblica, é um texto praticamente que está lá em Gênesis, né? Então, o que acontece? Essa passagem bíblica aqui, ela não tem quase introdução, que nós possamos falar assim, introdução de literária. Por que eu sei a parte histórica que eu conheço nessa história e que a Bíblia relata para a gente, quando ele fala que Enoque, ele não teve assim uma história dele, assim, muita história da visão. Na de Jesus também não teve. Por exemplo, Jesus quando nasceu, ele foi aparecer com 18 anos de idade, depois vai aparecer lá no tempo, já no finalzinho do seu ministério. Então, praticamente, mais de 20 anos foi isolado da história de Jesus da Bíblia. Mas nós sabemos que Jesus, né, com a sua característica de Jesus, então ele viveu aqui na terra, nessa época, como uma pessoa que tinha intimidade com Deus. O que é que ele Jesus fazia? Ele seguia a profissão do seu pai. O que é que está acontecendo hoje na minha vida aqui, por exemplo? Eu sempre gostei de comunicar e mexer com comércio, né? Aí o que acontece? Na parte da comunicação, eu estou na obra de Deus, né? Pregando o Evangelho, fazendo a comunicação do Evangelho, a minha irmã também me acompanha. Amém? Antes dela assumir suas independências lá, antes de eu sair do meio da vida, né, deles, né? Então eles estão fazendo isso, praticando. Então, quando a
parte, né, que eu mexo no comércio, né, as meninas também estão praticando mexendo no comércio. Aí o que acontece? Quando Deus encerrar minha vida aqui na terra, e essas famílias minhas filhas, vou construir uma nova história da vida delas, um rumo na vida diferente, né, isso vai ser registrado aquela passagem da vida delas que elas viveram lá. Então, às vezes, a história não traz rumo no conteúdo, aquela parte isolada que estava junto comigo. Então, nesse conteúdo aqui, né, por que Moisés, que é o ator principal, o escritor desse livro, resolveu falar na vida de Enoque? Porque Moisés, ele tinha um ministério aqui na terra e era governar o seu povo, né? Então ele precisava desse testemunho, porque muita gente pensa que a Bíblia Sagrada não foi escrita especificamente para nós aqui, ela foi escrita especificamente para o povo que não tinha conhecimento nem naquela época. Então Moisés tinha um povo que não tinha conhecimento e precisava de testemunho de pessoas que andavam com Deus para poder ser imitador. E por isso que nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós conhecer. Por exemplo, na história de Moisés, ele apresentou o testemunho de Enoque, que andava com Deus, mas não mostra tanto para a trajetória dele. Por quê? O que Moisés mostrou foi justamente a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós conheçamos, que ele, Deus, considerou importante para nós se converter, para nós aceitar, para nós mudar de vida, para nós querer Jesus, para nós querer a vida eterna, para nós viver em paz. Então, o que Deus ordenou que escrevesse seus atores, seus escritores aqui na terra, escrevesse da Bíblia, né, foi justamente para que nós, o importante, o que ele considera importante, o que Deus considera importante para nós se converter, porque isso aqui é uma convenção. Na realidade, nesse testemunho de Moisés, ele está afirmando aqui que Enoque, né, como diz em Hebreus, que fala da fé, né, pela fé ele venceu o mundo aqui, né. Então o que acontece? Foi importante ele apresentar isso aí. Então a outra parte não era tanto importante, as histórias lá, inclusive tem, eu não sei para quem conhece, mas existe aí na mitologia, não é mitologia, porque existe a palavra mitologia, que é a história de ficção, que o pessoal inventa mentira e resiste lá, e tem a mitologia, que é as verdadeiras, né? Então, na mitologia existe o livro de Enoque, teve algum escritor que escreveu o livro de Enoque, inclusive, né, personagem bíblico, mas só que Deus não considerou importante botar na Bíblia, até porque as pessoas que Deus usou para montar a Bíblia, para quem não sabe, né, as pessoas que Deus usou para montar a Bíblia Sagrada, foi justamente um povo, né, que um dia, né, eles iriam se perverter. Então, as partes que Deus considerava que poderia prejudicar aquele povo, né, aí Deus foi e suspendeu para que não aparecesse. Até porque é o seguinte, para você ter uma ideia, para nós ter a Bíblia Sagrada completa, com 66 livros, né, ela tem muitas páginas, então são 66 livros sagrados, né? E eles são pequenas cartas, porque se botasse o livro que tem das histórias todinha, por exemplo, botasse a história de Jesus todinha, uma Bíblia não cabia a história de Jesus, para registrar toda a vida dele, para você ter uma ideia. Eu, no nosso canal, do Seu Manuel da Banana, que nós transmite o canal ao vivo aqui do seminário, né? Lá, o fundamento daquele canal é contador de história de uma rotina, inclusive o YouTube investigou para saber se era fictícia as histórias, né? Se era mitologia, e a gente respondeu que era literário, ou seja, verdadeira. Então o que acontece? O que aconteceu? A minha vida, com apenas 54 anos de idade, resiste a cada momento da minha vida que se eu for escrever um livro contando todos os detalhes da minha vida, o mundo inteiro quase não cabia naquele detalhe, porque é uma história fácil você acontecer. Manuel pisou, deu 5 passos nessa igreja aqui, né? Agora, dizer como eu cheguei até aqui, para quem eu dei esses 5 passos, isso vira uma história tão grande, né? Então, nesse caso aqui, se Deus fosse colocar a história, né, completa, contando a história completa da vida de Enoque, nós íamos estar, né, com um livro tão grande que a Bíblia não cabia, que o mundo talvez não cabia, porque foi muitos milagres que Deus fez para ele, foi muita história interessante, emocionante. Tem cada história na vida de Enoque que traz para nós uma emoção muito grande. Uma das maiores que o povo acredita assim foi aquela parte dele subir no carro de fogo, né, que não teve que passar pela morte, mas teve muitas coisas, ele tinha intimidade dele, falava frente a frente com Deus, né, que hoje está difícil nesse caso. Por exemplo, esse testemunho agora que aconteceu, né, que há uns dias atrás aqui nós apresentamos nós, né, como embaixadores de Deus, não só o irmão Manuel, mas a equipe que hoje nós vivemos no tempo aceitável de Cristo, um tempo que nós unimos e formamos o corpo de Cristo na escolinha sabatina, tanto nos cultos racionais, nós vimos para a escola sabatina para compartilhar a ética, que aprendemos na Bíblia, e na escola, nos cultos racionais, nós adoramos, exaltamos o Senhor Deus e fazemos a obra de Deus ministrando as bênçãos, né? Então o que acontece? Ali todos os dias os irmãos sabem que eu oro pela igreja, eu oro pelos irmãos, eu oro pelo ministério, né? Aí o que acontece? Pelas pessoas, né? Então o que acontece? Esse mistério que aconteceu agora de Deus mandar a pessoa para fazer esse banheiro aí, né?
a igreja aparentemente estava vazia. Se eu chegar e disser assim para a pessoa, irmão, nós oramos lá e Deus derrubou ele, muita gente que às vezes conhece a equipe aqui diz, mas como, irmão, se a igreja não anda quase gente, né? Mas Deus para fazer essa obra não precisa de muita gente não, ele faz é fazer mesmo. Aí o que acontece? Nós estamos aqui olhando para o benefício, né? De como andar com Deus, porque aqui nós temos alguns testemunhos. Por exemplo, Moisés tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus, e ele tinha um ministério aqui na terra. Enoque também andava com Deus. O Enoque, pelo jeito, ele não teve um ministério espiritual tão grande assim, mas teve, porque quem anda com Deus, ele tem que ter intimidade espiritual, né? Mas ele teve, no tempo que falava frente a frente com Deus, ele tinha uma grande fé. Aí essa parte que a Bíblia não resiste, que ele andou fazendo seu ministério, ganhando almas, a gente não vê com nada. Mas se a gente pesquisar a história, a gente vê alguma coisa. Na outra história que nós estudamos aqui na parte anterior da apostila na semana passada, eu estava citando para os irmãos a questão do que acontece, né, com as pessoas, né, que têm intimidade com Deus. Por exemplo, Enoque, tinha uma parentela bem próxima com Matusalém. E a história de Matusalém tinha uma parentela bem próxima com Noé. Parece que ele era avô de Noé. Aí o que acontece? Na história de Matusalém, eu tive pesquisando no dicionário grego, né, e o dicionário aparece assim como assim, ó, o tempo do fim. A palavra aparece com uma tradução assim como que a vida de, enquanto Matusalém estava vivendo seus 968 anos de idade, né, Deus estava preparando um julgamento para um povo que estava se pervertendo cada vez mais, né. Então durante esse tempo ali, com certeza Matusalém teve o seu ministério, Enoque teve o seu ministério, né, como Noé já aparece, já o neto de Enoque, né, que é Noé, já aparece ali já com o seu ministério bem fluente, né. Mas se você observar, aí tinha uma minoria de povo de Deus que tinha intimidade com Deus nessa época, que na história de Matusalém, que teve a sua vida permitida por Deus, aquela longanimidade de viver por um tempo, que no ano que ele morresse, aconteceu o dilúvio, né? Onde Noé anunciou, e que essa história na Bíblia, no Novo Testamento, como testemunho disso, olha, assim como foi na vida de Noé, também vai ser no dia da vida de Jesus. Então tem esse princípio assim. Então você olha para a vida de Enoque, você não vê aparentemente história registrada na Bíblia contando o seu ministério aqui na terra. Mas se você olhar para a história, você vai perceber que ele também tinha um pedacinho de ministério aqui na terra para salvar a humanidade. Então pelo jeito o pessoal não ouvia Matusalém, não ouviu Enoque, não ouviu Noé, não ouvia nada desse povo, aí começaram a se perverter, era um pessoal ignorante, né? E aí caiu na ira de Deus, e Deus preparou o julgamento e aconteceu. E hoje, né, mas a gente pode observar que do tempo que da geração de Matusalém, né, de Enoque e de Noé, teve um povo de longanimidade, porque era um povo que tinha intimidade com Deus, e por eles terem intimidade com Deus, aparece registrado também em Provérbios capítulo 3, do 1 ao 6, que Deus diz assim, ó, não te esqueça de guardar a minha lei, por eles e os meus mandamentos, guardar em teu coração, por eles aumentarão os teus dias de vida aqui na terra, amém? Então na história de Matusalém, na história de Moisés, na história de Noé, na história de Enoque, que aparece nesse texto aqui, que foi um testemunho que teve intimidade com Deus, aparece lá em Provérbios, né? Justamente no capítulo 3, que é um livro de promessa e de conforto, né? No versículo 1, ou seja, o primeiro mandamento, ele diz assim, ó, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, olha, na realidade, ele diz assim, ó, não te esqueça da minha lei e teu coração bate meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias de vida, amém? Então, o que foi que aconteceu? Moisés, né, que escreveu a história de Matusalém, o que está acontecendo aqui? Ele escreveu a história que ele conhecia, mas o que é que ele está dizendo quando ele recebeu as tábuas de Deus, né, com 10 mandamentos que passou pelo seu povo, né? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esses mandamentos Deus já tinha ensinado para Enoque, e Enoque obedecia, porque Deus prolongou muito o seu dia de vida, porque ele era 100% com Deus. Noé também obedecia. Por que acontecia isso aí? Porque é justamente o que diz em Provérbios, no livro do povo que tiver intimidade com Deus, já bem na frente, já na literária da missão, né? Então o que acontece? O pessoal, né, obedeceram o que está em Provérbios, proveniente de Provérbios, foi escrito muito tempo depois, né? Mas ele já dizia que prolongava o dia de vida. Então o que foi que fez Matusalém prolongar o dia de vida? Porque ele guardava os mandamentos no seu coração, amém? Então Matusalém era uma pessoa mais 100% por Deus, mais do que Moisés, né? Porque Moisés tinha piedade das pessoas mal que andavam com ele. Então tinha coisa, e assim mesmo Moisés, Deus tinha intimidade, que Deus escolheu ele para fazer a obra. Mas Matusalém, né, Deus era bem íntimo com Deus, porque era uma pessoa séria, uma pessoa certa, que guardava o mandamento. Então o que acontece? Ele
deixou a bênção do Senhor visitando ele até a milésima geração, devia aqui até a terceira e quarta geração, que era o parentesco deles. Ali, juntando o parentesco dele, Moisés, Noé, voltando para trás, né? Enoque, né? O Enoque, Matusalém, eu não estou bem lembrado direito na litologia, eu vou até gravar essa litologia, eu escrevi no meu coração na história lá, para me ver como é que se monta, né, a questão da literária, né, da literária não, da genealogia, né, que é para mim ficar gravado quando eu for apresentar um texto como esse aqui, que está desenrolando melhor do que hoje, por exemplo. Mas eu quero dizer para os irmãos que é isso, né, é que todos obedeceram o mandamento. E o resultado de Matusalém, né, viver muito, né, é justamente porque ele, né, guardou os mandamentos de Deus no seu coração e obedecer a Deus, era simplesmente isso aí. Então está aí, e ele dá o mar para nós aí. Muitas pessoas, mas para que mostrar que hoje nós vamos viver 990 e tal anos? Irmão, olha, eu acredito, né, que na história aqui, depois de Noé, foi diminuído o número de vida, né, e já foi pesquisado biblicamente, já encontramos evidências, né, que as pessoas diminuíram depois de Noé, porque foi liberado as pessoas comer o alimento, né, que era gerado da água, né, por exemplo, o peixe, as aves do céu, a carne, foi liberado um monte de coisa para o povo comer. Por que Deus liberou? Porque havia dificuldade de produzir certas sementes naquela época, não era muito cultivada, né, assim tão rápido. Para você ter uma ideia, que é verdade dizer que há pouco tempo atrás, a ciência tem evoluído semente que vai diminuindo o seu tempo de produção. Mas eu, quando era criança, me lembro que tinha um arroz que mais produzia, não sei qual das pessoas sabia disso, o arroz que mais produzia, ele levava 6 meses para poder encher o cacho, 7 meses para poder amadurecer. Então, para um povo que não tinha tanta tecnologia, era muito tempo para cuidar de uma roça, dependendo de inverno. Se a pessoa não tivesse um inverno bom, a pessoa terminava a colheita. Então, praticamente nós devemos saber que naquele tempo também, os alimentos demoravam muito de produzir, apesar da terra, né, na história que antes de Moisés, desde a criação, a terra não precisava produzir porque ela já produzia por conta própria todo tipo de alimento. Então, nessa época que viveu Matusalém, não era necessário você estar plantando, cultivando todas as coisas para que tivesse comida, toda planta que aparecer era frutífera. Para você ter uma ideia, né, antes disso aí, na criação, até as rosas, quando Adão e Eva não tinham pecado, né, até as rosas não tinham espinho, né? Na história é interessante isso que ele vai observando. Você vai mergulhando na parte histórica da Bíblia, você vai ver cada vez mais como o povo tinha intimidade com Deus e como tem relacionamento tanto do Velho Testamento como do Novo. Por exemplo, a gente observando os textos lá no Velho Testamento, que vai ver que bate com a concordância da mesma do Novo Testamento. Então é só uma aliança continuando a outra, né, de Deus com o seu povo, né? A aliança anterior, que vem através da obediência dos mandamentos de Deus, que quando as pessoas foram, teve o tempo da ira, que caíram na ira de Deus, por de Deus, então veio Deus lutando com o seu povo toda a vida, que Deus salvou o pessoal da escravidão, né, através de Moisés. Depois veio Jesus para salvar da escravidão eterna e também da escravidão aqui no mundo, porque na realidade o cristão, ele não é escravo do mundo, porque o cristão serve a Cristo, né? Infelizmente o ser humano, por falta de conhecimento, por fraqueza espiritual, às vezes termina, em vez de servir a Deus, termina querendo servir o mundo também, não dá certo, porque ou você serve a Deus ou serve o mundo, né? Então, nessa literária aqui, desse livro aqui, dessa passagem aqui de Gênesis, né, que é bem no começo da Bíblia, a gente pode observar que tem a ver com o Novo Testamento, tem a ver com as coisas, né, que Deus fez por completo. Por exemplo, se nós obedecer a palavra de Deus, né, por exemplo, para nós ter intimidade com Deus, nós temos que guardar no nosso coração, né, observar a lei direitinho de Deus, que é a lei do amor, e guardar seus mandamentos direitinho. Mas quando se fala em lei, em provérbio, né, quando ele diz assim, ó, lembra-te da minha lei. Deus, ele tem uma lei, né, na Bíblia, né, que é chamada, né, de regras bíblicas, né. Quais são as regras bíblicas, né? As regras bíblicas têm a ver com a lei civil, tem a ver com a lei do amor, que é o 10 mandamentos, e tem a ver com a lei, né, que é aquela lei de saúde. Amém? Então o que acontece? A lei de saúde, as leis civis, elas andam juntas. E a lei do amor também. Então nós temos 3 leis, né, que ele diz assim, ó, lembra-se da minha lei, que é constituída uma só lei. Essa lei não foi abolida, né, com os mandamentos de Deus, nem com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa lei, ela foi sempre aperfeiçoada. Por exemplo,
Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, que o pessoal chama a lei do amor, está deixado em Provérbios, entregou a Moisés, né? Mas Deus ordenou que ele e Moisés escrevessem no livro, né? Não no livro que ele fosse escrever os 10 mandamentos, né? Que é, por certo, que entrou na Bíblia Sagrada, né? Ele escrevesse um livro de doutrina, que chama RI, Regulamento Interno. Foi mais de 700 ordens que Deus ordenou que Moisés escrevesse para governar seu povo, porque o seu povo era muito teimoso. O seu povo era que nem hoje, eu não sei qual de vocês, né, tem esse princípio, mas aqui nós estamos criando as criancinhas, nós não, está criando os pais deles, né? Aí, mas a gente vê o tanto de regra que eles têm na casa deles para criar uma criancinha, e é porque a menina não é teimosa ainda, né? A menina é considerada menina boa, né? Mas o que acontece? Lá eles têm uma regra de não deixar as portas abertas, tem uma regra, teve um momento de ter um armário amarrado, teve um momento de trancar todas as portas, esconder a chave, né? de ter um momento de estar vigiando 24 horas, que pensa que ela está tentando arrancar a mangueira do fogão, né? Quando tem uma regra de deixar a porta do banheiro trancada, que pensa que ela está lá trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, aquele povo, né, ignorante, na época que acompanhava Moisés, era um povo ignorante. A gente vê que eles eram um povo teimoso, então que por apenas alguns dias que Moisés subiu, que Moisés estava todo dia falando do amor de Deus, orando por aquele povo, conversando, falando de Deus, mostrando os sinais, mostrando o maná ali que caía do céu, dando comida para aquele povo, não deixava passar fome, cuidando dele, libertando a terra da escravidão. Mesmo assim, aquele povo era que nem um menino bem teimoso, bem ignorante, né? Para o povo que era adulto, é considerado ignorante. Para as crianças, hoje, quando desobedece o pai, é considerado inocente, né? Então aquele povo era, por causa da ignorância, era tão ignorante que, tão inocente é porque não tinha cultura, era um povo que ainda não tinha aprendido nada, né? Só o Espírito Santo, que é o suficiente para salvar uma alma, né? Que estava lá através de Moisés educando aquele pessoal, ele colocou o seu assessor. O principal assessor de Moisés foi o principal ajudador de criar aquele bezerro de ouro, né? Então, se você observar para essas histórias, né, da Bíblia, você vai ver que lá na história, no pedacinho que Deus apresenta a história de Enoque, né, que está aqui em Gênesis. Pode subir um pouquinho, Carol. Pode subir, mas está muito baixo para me relaxar aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí, ó, aí no livro de Gênesis, né, primeiro livro de Gênesis, a Bíblia, onde está o relato, das origens da primeira família, né, ao chegar ao capítulo 5 de Gênesis, começa a descendência a partir da descendência de Adão, né? Aí depois de Adão, aí que Deus criou o mundo, né? Depois da criação lá, aí o que aconteceu? Depois da criação de Adão e Eva, né? Aí com 7 gerações depois, né? 7 vezes a respeito gerou e viveu e morreu, e faz uma pausa e destaca sempre. Dessa pausa aqui que a Bíblia está falando em Gênesis, né? Dessa pausa teve muita história mesmo, muita história romântica, né? Como detalhes que aconteceu na história de José do Egito, detalhes que aconteceu na vida de Jesus, se não for resgatado, né? Mas tem essa passagem aqui que Deus considerou importante nós saber, né? Aí deu uma pausa, então, mas essa pausa, né? Deu uma pausa em destaque um homem chamado Enoque, né? Que dessa parte da nascimento de Enoque, né? Que deu essa pausa, né? Tem muita história interessante para chegar na história de Enoque. Mas o que quer dizer? Enoque era uma pessoa, né, que de uma geração abençoada, que obedeceu a palavra de Deus, portanto a bênção do Senhor visitou até a terceira e quarta geração dele. Então nós vimos aí que ele, né, também é uma pessoa que faz parte da família de Matusalém. Matusalém viveu muito, Enoque não viveu muito, foi muitos anos também, mas a gente relata que é porque ele comiu só sementes e frutos, né? Então, tinha uma novidade. Então, tem os seus fatos. Aqui na Terra não tem nada misterioso. Temos o mistério de Deus, que a gente não conhece, claro. Daí procura conhecer o máximo possível, se nós dedicar a ler a Bíblia, estudar, procurar de Deus, orientar, né? Por exemplo, no verso 22 diz que ele andou com Deus, e Moisés faz questão de destacar esse fato na vida de Enoque, porque este era um homem com intimidade com Deus. Quer dizer, ele tinha intimidade com Deus, ele vinha de uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Hoje é um pouco difícil a gente destacar a intimidade com Deus, mas a gente pode até destacar. Por exemplo, agora nessa história do que nós estamos orando, nós temos aqui um destaque, nós tivemos intimidade com Deus, porque nós oramos e aconteceu o que ele está feito, né? Agora nós vamos começar daquele dia uma campanha para nós orar para Deus fazer o teto do telhado dessa igreja, porque está sendo de madeira, né? E vocês sabem que madeira não é tão resistível assim. Então, para quando precisar, a gente já trocar logo um de metal. Quero ver se nós colocamos de metal galvanizado, né? Não
então vai ser muito bom. Então o que acontece? Nas histórias bíblicas traz para nós alimento para a nossa fé, né? Então é através da fé que a gente entende que uma missão começa, por exemplo, no livro de Gênesis, um livro tão velho, né? No verso 22 aqui, que ele diz, né? Aqui praticamente, né? Nesse texto, nessa história, né? A gente vê que tem passagens da vida dos personagens que não estão descritos, mas Deus ordenou que o seu escritor escrevesse as que ele considera mais importantes para nós entender hoje, entender a face de Deus aqui na terra entre nós, também. É uma história muito antiga, lá no Velho Testamento, mas se olhar para a história de Jesus, tem 2000 anos atrás, né? Então o que acontece? Nessas histórias, a gente vai entender como age a mão de Deus na vida das pessoas, como é que acontece o agir de Deus na vida das pessoas, mesmo sem a gente conhecer, por exemplo, a parte da história aqui da genealogia completa, né? A outra parte dos fatos, por exemplo, da vida de Enoque, nós não sabemos quem era Enoque, que aparentemente não sabe que era uma pessoa que andava com Deus, segundo a Bíblia relata, mas não sabe o que aconteceu. Mas nós já sabemos, né, pela história, que ele era parente de Noé e que ele era parente de Matusalém. Matusalém já recebeu um grande efeito disso aí. Aqui nós olhando para a vida de Enoque, nós já vemos um grande efeito de Deus, que ele foi arrebatado, tem que passar para a morte, né? Nós olhando para a vida de Matusalém, já vê um grande efeito. Então, com as pessoas que estão à sua volta, dá aquele velho resultado. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Os escritores sabem da Bíblia Sagrada, que aliás todos são sábios usados por Deus, mas na literária da Bíblia Sagrada a gente encontra em provérbio, né? Diz, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então nós já podemos saber que alguns personagens bíblicos deixou sua história registrada por algum tempo, dá para mostrar as pessoas que andavam com ele. Por exemplo, Enoque, né? É uma pessoa, né, que é muito andar com intimidade com Deus, não tem muita coisa, mas já sabemos, né, que o Matusalém, né, era bem próximo dele e viveu 960 anos. Enoque também viveu muitos anos. Então todos os personagens bíblicos escritos na Bíblia escreveram bem, muito bem íntimo com Deus, né? Então as passagens são pequenas, mas dá para nós entender os fatos e nós olhar para duas histórias. É a mesma coisa de alguém, por exemplo, aproximar de um de nós e dizer, olha, esse fulano aqui já conheço, ele é uma pessoa de gente boa, quem anda com ele é gente boa também. Então tem esse destaque também. Então todas as histórias bíblicas têm seus destaques que você estuda no texto e às vezes precisa estudar até contexto. Contexto significa as histórias. Então, por exemplo, para você entender essa história, por que Enoque tinha intimidade com Deus, o que ele fazia, nós temos que estudar a história de Matusalém, estudar a história de Moisés, estudar a história de Noé. São 4 personagens muito próximos. Moisés foi um escritor. Como é que a gente escreve uma coisa? Quando você conhece a história de alguém, né, ou conviveu com ele, né? Então Moisés é o escritor. Então Moisés conhecia esse povo e ele descreveu a história de Matusalém, a história de Noé e a história de Enoque junto. Para nós entender como foi que agiu a vida de Enoque aqui, nós vamos estudar essas 3 histórias: Matusalém, Noé e eles aqui, mais outros personagens. Mas esses 3 são muito interessantes para nós entender o que havia um com o outro, porque os 3 tiveram intimidade com Deus, falaram direto com Deus. Aliás, os 4, Moisés, que foi que já escreveu a história, né, que foi o personagem do escritor, já tem esse manofado na sua vida. Como? Porque ele era uma pessoa que escreveu as histórias desses 3 personagens bíblicos. Então, se você não vê muito texto na Bíblia falando de Enoque, mas você vê da história de Matusalém, você vê da história de Noé. Noé mesmo tem muita história. Inclusive tem as partes isoladas da história de Noé também, né? Mas se a gente pesquisar profundamente, a gente vai encontrar a história que dá o fundamento porque Enoque tinha intimidade com Deus. Esses 3 parentelos, né, eram muito íntimos, né? Era bem perto, né? Tudo parentelo ligado um no outro, né? Era Enoque, né, Noé e Matusalém. Essas 3 histórias têm a ver com a explicação de como Enoque tinha intimidade com Deus. Amém? Mas por que Deus ele permitiu essas coisas? Ele só com intimidade com Deus. Aí o texto não diz que ele ia à igreja, né? Ou pode subir, Carol. Ou havia feito seminário, né? Seminário é esse ensinamento, agora essa parte de ensinamento, ou ensinado a alguém, ou construído alguma casa de oração, né? Que era como o pessoal fazia antigamente, né? Não diz, o texto não fala isso, né? Diz que ele andou com Deus e o relato do seu caminhar íntimo com Deus, né, está relatado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Lá tem outra coisa que afirma, né, como é mais ou menos isso, orar, fé é o firme fundamento das coisas que se fizeram e a prova do que não vê. Lá mostra que ele, pela fé, foi translandado sem ter que passar pela morte. Irmão, mas será que hoje existe essa fé ainda? Irmão, é para existir. O que Deus fez no passado é para fazer hoje e para fazer sempre, né?
Isso que aconteceu agora com nós aqui na igreja, com esse relato do banheiro aí, é uma história como essa aqui, foi pela fé. Vocês acham que eu por mim mesmo podia acreditar que Deus ia mover o céu e já tem que fazer esse banheiro ser feito? Porque não deu centavo, né? Para você ter uma ideia, até a pia que o rapaz que deu o banheiro, ele doou a parte da cerâmica e a porta e doou a parte mas não teve a pia. Mas aí o que aconteceu, né? Eu não tinha dinheiro na hora para fazer, sabe por quê? Porque eu até tinha já 400 e pouco guardado da porta e recebendo da porta, né? Cadê o irmão? O irmão me deu um dinheiro também para nós comprar uma parte do banheiro que já tinha dado, recebido. Eu tinha 600 e pouco, estava de energia esse mês. Esses últimos 2 meses que nós temos usado da cachorro aqui, aumentou um absurdo, né? E não foi nem por causa dos frios ali, quando nós falamos, vem junto com o da Carol. O da Carol está dando 200 e pouco, mas o nosso está dando 400 e pouco reais. Aí eu tive que pagar, porque minha renda esse dia estava pouca, minha renda lá estava tirando para ajudar a Carol não ter a prestação do financiamento dela. Foi o que aconteceu, né? Nesse caso, né, não teve como eu comprar logo imediatamente a pia, mas a outra pia estava quebrada. Mas, de qualquer forma, o banheiro foi feito, né? Nós fizemos ali polêmica quando a gente compra. Nós entramos dinheiro no caixa assim novamente da igreja, nós vamos comprar uma nova pia de louça, mandar instalar para ficar bonitinho, tudo isso. Mas como que nós podíamos acreditar, né, que nós ia conseguir fazer isso aí se o dinheiro não está dando para nada e o grupo nosso aqui é pequeno, sei lá, com a atenção da igreja? O que acontece? Eu acreditei porque Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz, Deus diz assim, ó, Deus diz em Ageu, meu é o ouro e a prata dessa nação. Eu acreditei, nós acreditamos, quem orou junto comigo, toda a igreja, e agora aconteceu, ele está feito, pode dizer que está feito. Então o que acontece? Deus já está com a gente, né? Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia relata a história de Enoque, né? Mas já sabemos que ele tinha fé, e a fé é que o povo de Deus tem que ter, amém? Nós temos que ter a fé que Jesus vai voltar a qualquer momento para nos arrebatar, e nós temos que estar em dias com Deus, nós temos que crer, ser batizado e viver íntimo com Deus. E como é que é viver íntimo com Deus? Mas na frente nós vamos aprender como viver íntimo com Deus. Lá no começo nós demos uma recapitulação, mas aqui nós estamos dando de novo. Então, viver íntimo com Deus é uma coisa muito interessante, é você, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1 também, está a parte que diz como é que você tem que viver íntimo com Deus, né? Para ter as vidas que relatam a história desse povo aqui que tiver intimidade com Deus, né? Esses 3 personagens que eu estava falando agora há pouco, você tem que lembrar da lei de Deus, que é uma regra de toda a Escritura Sagrada, né? Lembrar da lei de Deus, e os mandamentos de Deus, que é os 10 mandamentos, está escrito que não salvam, está escrito na tábua de Moisés, que não salva, mas mostra para nós o que é pecado. Então você tendo como regra básica de vida, né, toda a Escritura Sagrada, né, e guardando os 10 mandamentos, que é para você observar, ter cuidado para não ver o que você vai acontecer. Você vai aceitar Jesus como Salvador, porque quem faz as nossas atitudes de hoje é que vai fazer nossa mão. Por exemplo, se nós fizer isso aí, o que é que vai acontecer? Nós estamos aceitando Jesus, nós vamos ser batizados e vamos ter a vida eterna. Amém? Agora, por que nós gostamos de estudar outras passagens bíblicas que referem como, lá no primeiro Evangelho de João, na primeira carta de João, primeiro Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, aquele que diz que me ama e não guarda o meu mandamento é mentiroso. E lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 9, diz assim, que aquele que ama guarda os seus mandamentos e ele, Jesus, está nele e Deus está nele, por isso é amado pelo Pai que é Deus. Então, na Bíblia diz, como é que nós vivemos a palavra, como é que nós podemos viver que nem Matusalém, viver que nem Enoque, ser arrebatado com Deus, né? Você tem que passar pela morte, viver que nem Noé, né? Que foi salvo do meio do dilúvio, mas vê aí, né? Porque se a gente observar, se for levar pelo lado crítico, você pode observar, irmãos, que até agora, né? Até o dia da vinda de Jesus, né? Que está mostrando que é uma vida espiritual, que é o fim, já é a segunda vinda de Jesus que vem aqui na terra, né? E que ele vem já para fazer o julgamento final, que tem Apocalipse, né? Para nós morar na cidade santa, ser transformados da terra. Mas nós observamos que até aí, de lá para cá, o salvamento das pessoas aqui na terra, pelo povo de Deus e pela ação da mão de Deus, foi material. Por exemplo, aquele povo que Noé salvou na arca, né? Eles salvaram daquela morte, né? Que aquele povo lá foram castigados e morreram. Só que essa morte ela vai se repetir de novo, porque na morte daquele povo lá que teimaram contra Noé, que teimaram contra Matusalém, que teimaram contra Enoque, né? Quando Enoque estava pregando ali, estava falando do amor de Deus, não queria obedecer, eles eram contra Enoque, né? Até fala na história, uma passaginha da parte de Enoque, né? Enoque era rejeitado em muita sociedade, né? Nas partes históricas bem pequenininhas de texto, né? Porque o povo de Deus sempre foi rejeitado, né? Por exemplo, nós somos rejeitados pelo povo do mundo, né? Então o povo de Deus sempre é rejeitado na sociedade, sempre uma grande maioria do povo
são rejeitados, porque eles não querem obedecer, e portanto a palavra e o que sai da boca de um cristão já sai num tipo de, lá para eles como julgamento, mas para nós como confissão e como testemunho, né? E ele lá não gosta disso, a parte mundânica, né, do mal, ele não gosta disso, né, de receber da boca de um cristão que é abençoado. Mas você pode observar olhando para a vida de Noé, né, que Noé ele salvou aquele povo daquela morte lá naquele dia. E isso prova que quem escapou daquela morte lá vai ter também a vida eterna no dia da vida de Jesus. Jesus, quando vier, ele vai arrebatar, sabe quem? O povo que morreram justamente junto com Noé, porque que foram salvos daquele dilúvio, né? Vão ser ressuscitados, né, para a vida eterna no dia da vinda de Jesus. Ah, irmão, mas aquele povo morreu lá no tempo de Noé, vai ser mais só aquela minoria daquele povo que aceitaram obedecer Noé, né? Aquele povo que Noé salvou. E daí tem muitos personagens que existem na Bíblia, por exemplo. Irmão, na história de José do Egito, lá na frente, quem é o povo que José do Egito, que Deus vai ressurgir quando vier, vai ressuscitar, que vão levar logo para o céu? Aquele povo, né, que passaram, que se arrependeram na história de José do Egito, né? Aí então você vai ver nas histórias. Na história de Saul, será que Saul, né, quando Jesus vier, ele vai ser ressuscitado, né? Não, ele vai ressuscitar na segunda vinda de Jesus, porque ele pecou. Mas a história do apóstolo Paulo, que era perseguidor do povo de Deus quando era Saulo, Deus mudou até o nome, né? Então o apóstolo Paulo morreu, né, justamente já servindo a Deus com intimidade com Deus. Então o que é que vai acontecer? Na vida de Jesus, o apóstolo Paulo vai ressuscitar para ir transformar, demorar com Deus 1000 anos para depois. Então são muitas pessoas. E esse povo que foram salvos foram de eventos, maioria terrestre aqui. É claro que, por exemplo, Saulo, né? Ele era Saulo e ele estava condenado à morte no deserto quando ele caiu. Deus permitiu que ele chegasse ao fundo do poço, né? Então ele foi condenado à morte ali. Se Deus não chama ele, não resgata ele, não salva ele, né? Então ele teria morrido em pecado, então ele não seria ressuscitado no dia da vida de Jesus, na primeira vinda, né? Mas o apóstolo Paulo se arrependeu, quer dizer, Jesus salvou ele, né? Conversou com ele. Se você observar a história do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo era descendência também de pessoas que obedeciam a Deus, né? E é por isso que ele chegou a temer a Deus. Aparentemente, são os filhos rebeldes que no começo, eu não vou na casa de irmão tal não, que o irmão tal só fala de Jesus e tal, isso, aquilo, outro, mas aí chega um momento para a pessoa entender que a pessoa está certa, né? Então, a pessoa querer caminhar no caminho certo. Então, o que vai acontecer? Nós, né, tentamos, né, jogar o pingo no i. Nesse relato aqui, nós vimos a história que pela fé, né, o nosso amigo, irmão Enoque, né, foi translandado sem ter que passar pela morte. E será que nós podemos acontecer isso? Sim, irmão. Na Bíblia diz que alguns de nós podemos ser translandados. Se Jesus voltar hoje, quem tiver continuidade com Deus vai ser translandado nessa vida para outra sem ter que passar pela morte. Amém? Por que isso é importante nós sabermos? É importante porque é o seguinte: nós, seminaristas, todos que estão aqui, nós temos algo em comum. Nós temos um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus é para que nós possamos levar essa mensagem a mais outras pessoas. Estamos aprendendo a como pregar o Evangelho, a como traduzir. Essa parte aqui, apesar de não ter muita parte simbólica, né, mas tem literária. E na parte literária é onde você tem que viajar. Por exemplo, para nós entender essa história de Enoque, você já viu falar, né? Nós temos que pesquisar a história de Noé, pesquisar a história de Matusalém e ver por que que Enoque se resultou de uma pessoa tão boa como ele era, né? Como mostra aí que ele teve intimidade com Deus. Como é que foi que aconteceu com ele, da onde ele veio, o que ele aprendeu, o que ele fazia, né? Você vai ler na história dele lá e ver o que era dele lá. Por exemplo, alguém, a mesma coisa de alguém conhecer a gente, né? E aí às vezes assim, pai, de onde veio essa pessoa? Quem é essa pessoa? Por exemplo, alguém que me conhece diz assim, por exemplo, mas esse irmão, de onde é ele? De qual família é ele? Ele vai olhar para as outras pessoas que acontecem à nossa volta, não vê nenhum princípio, né? Vê da onde que a pessoa vem, do que a pessoa viveu, como ele viveu, os fatos que aconteceram, aí você vai entender a vida dos outros que estão à sua volta. Amém? Então, o efeito de Matusalém, viver 960 anos, né? 968 anos, está aqui na história de Enoque e está na história de Noé. E o efeito de Enoque, pela fé, ser transformado, você tem que passar com a morte, você tem resultado tanto relato na Bíblia dele, que não mostrou tantas coisas dele, está na história dos outros dois, né? Então, a história de 3 personagens juntos para poder contar a história de um só, individual. Amém? Então, quem estuda a história de Matusalém, de Noé e de Enoque, você vai entender como foi que eles viveram tudinho, o que era que acontecia, porque nós não podemos dizer que a nossa casa aqui cozinha culturas diferentes para criar família. Então, se eu venho de uma cultura, o que é que eu vou levar a minha cultura? Vou levar aquela cultura que eu aprendi, não é verdade? Então, é o que acontece na vida de Enoque. Então, o que é que aconteceu na vida de Enoque,
na vida de Noé e na vida de Matusalém. São três personagens comuns que são uma parentela bem única, né? Então são pessoas encaixadas uma na outra. Nós vamos estar depois falando sobre isso aí, vamos encerrar agora o seminário. Chegou o horário, vamos fazer a oração em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Quero pedir meus irmãos que fiquem de pé, todos os missionários, com as mãos assim para o céu, do jeito bem humilde, vamos todos orar juntos assim, glória a Deus, e eu vou dizendo sim Senhor, tá bom? Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, e todo o universo, e nós com força merecemos, agradecemos por cada batida do nosso coração, pedimos perdão pelos nossos pecados, e apresentamos essa semana, e daqui a pouco, no pôr do sol, nós te apresentamos novamente, porque estamos no sábado, dia do Senhor, dia de adoração, estamos aqui pregando o Evangelho, nessa escola seminária, dando aula dos preceitos bíblicos, meu Pai. Que o preceito de hoje, meu Pai, foi entender a vida de Enoque, meu Pai, estudando a vida de Matusalém, estudando a história de Noé, meu Pai, para saber, meu Pai, o cotidiano da vida daquele povo que trouxe a Enoque, ter tanta intimidade com Deus, sem relatar tanta intimidade com Deus na Bíblia, e apenas por um capítulo e outros missionários nós podemos entendermos como Deus fala conosco, mostrando como nós aprendemos cada vez mais das histórias de quem tem intimidade com Deus, para nós ser próximo de Deus e estar preparado no dia da vida de Jesus. Pai, prolonga de dividir cada um de nós, abençoa o número de integrantes dessa escola, seminária, para ser como a areia do mar. Pai, eu acredito, meu Pai, como o Senhor tem feito maravilha na nossa vida, também vai fazer no número de integrantes desse exército crescer cada vez mais, em nome de Jesus. E aos integrantes nossas redes sociais, que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal, por gentileza, não deixe de se inscrever, vai lá, se inscreva, compartilhe, visita a TV Jaqueline Jaca, conheça a nossa região, nosso territorial e possa ser abençoado no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus e a paz do Senhor para todo mundo, em nome de Jesus. Irmã, Pai do Senhor, irmã, desliga lá agora. Gente, tchau aí. Vocês assistem esse vídeo de manhã, meio-dia e de noite. Visita a TV Jaqueline Jaca, tá bom? Se inscreva no